Oi, gente. Hoje o tema é sobre a cura da rejeição ou a crença de rejeição e abandono, né? Para você entender essa crença, né? Para você curar essa crença, você precisa fazer uma regressão ao seu passado. Entender a sua família, entender a forma que você foi criada. E, na verdade, você tem que fazer uma autoanálise, voltar naquele tempo que você tinha de 5 a 7 anos, 8 anos, que é na época que você começa a entender as coisas da vida, você começa a perceber melhor, ter uma percepção do que é uma vida, né? De pai, mãe, irmãos, porque dos 0 aos 5 anos você tem um aprendizado que você é neutral, você ainda está aprendendo, não é? O que pode, o que não pode, está começando a ter consciência de alguma coisa. E então, a partir dos 6 anos para frente, não é? Que é quando você começa a ter consciência mais da sua realidade, da sua família, das condições, dos problemas que vocês têm, enfim, das crenças que vocês têm ali, a sua família. E essa crença da rejeição, a crença do abandono, é uma crença que envolve, não é? Muitas pessoas se sentem neste nível. Muitas pessoas cresceram em um ambiente com dificuldade, sem amor, sem carinho, sem proteção. Muitas vezes o pai foi embora de casa, não conheceu o pai. Muitas vezes a mãe, não é? Trabalhava fora o tempo todo, não tinha tempo para dar carinho, para conversar, e a criança se sentiu ali abandonada, sozinha, sem auxílio do adulto. E em muitos casos, os pais morrem também, não é muito cedo, e os filhos ficam a cuidado de outros, de terceiros, os quais não cuidam bem, tios, né? E primos, às vezes avós, mas os avós já são de idade, já não dá aquela atenção. Enfim, são muitas situações que causam essa crença de abandono e de rejeição. Por quê, gente? A criança, quando ela tem ali na idade entre 6, 7, 8 anos, ela quer o quê? Ela quer amor, ela quer carinho, ela quer proteção. E quando ela não encontra, né, uma família que tem equilíbrio para passar isso a ela, ela se sente sozinha. Mas para onde que ela vai correr? Não tem para onde correr. Se você é uma criança e você está em uma família desequilibrada, uma família que não te protege, uma família que te bate, uma família que não te ouve, uma família que te rejeita, por algum motivo, não é? Às vezes a rejeição, ela não é nem tanto pela maneira que as pessoas, né, falam, mas pela maneira que as pessoas agem com você. Porque tem criança que pensa que é rejeitada porque é o filho, né, mais velho, é o filho assim, é o filho que não fez, né, nenhuma formatura. Então, ele acaba se sentindo rejeitado pelos pais. Alguns, né, dizem que é a ovelha negra da família, que dá tudo errado, que os pais não auxiliam e que a vida, né, vai descendo de morro abaixo. E essa crença, ela é tão difícil, tão dolorida, que ela atrasa totalmente a sua vida. Se você foi criado em um desses ambientes que eu citei aqui, ambientes, né, de pessoas, né, descontroladas, tóxico, pessoas narcisistas, pessoas, né, ausentes, né, que infelizmente tem muitas crianças que não conhecem seus pais porque foram embora por causa de alguma situação, por causa de morte, e assim ele acaba sentindo um real abandono. E claro, às vezes não é nem porque a pessoa quis, né, o abandonar. Às vezes é porque é fatalidade. Eu mesmo, no meu caso, meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Então, essa crença, ela ficou no meu ser, porque faltou ali alguém para me dar carinho, proteção, não é? E como aconteceu comigo, pode acontecer com muitas outras pessoas. E até a separação dos pais também. A separação dos pais, dependendo da idade da criança, causa ali um conflito interno muito grande, o qual ele pode, né, se transformar em uma vítima e não se livrar dessa crença tão cedo. Por que é importante a gente tocar nesse tema, conversar sobre as crenças limitantes? Porque essas crenças te limitam. Você querendo ou não, você está ali limitado por algo, sem saber. Você inconscientemente
Você presencia esses momentos na sua vida, principalmente quando você está triste, você passa por problemas, quando você está doente e quando até você tem alguma coisa importante para fazer. Essa, né, pessoa que hoje é adulta dá uma regressão ao passado e lembra daquele tempo, daquela criança abandonada, daquela criança sozinha. Se sente insegura, tem medo, não confia nas outras pessoas e tem medo de ser rejeitada, tem medo de ser menosprezada, de ser diminuída. E isso é muito sério, precioso e preciosa, né? Eu estou aqui no canal para falar sobre as crenças, sobre mudar a forma de vocês pensar, cocriação de vida para vocês realizar o sonho de vocês, mas trabalhar essa crença de rejeição, abandono, é uma coisa que precisa muito. Porque às vezes até você foi criado com pai e mãe, mas o pai e mãe ausente, aqueles pais que era grosseiro, que não te entendia, que não olhava para você, quando você fazia um desenho, ia levar até eles, não tinha tempo para olhar, para te elogiar, e com isso você foi recuando, e assim você foi ficando uma pessoa mais fria, uma pessoa que não confia no outro, uma pessoa que sente muito, porque tem medo de aproximar do outro e ter uma negação, uma rejeição a você. E essa crença, ela fica enraizada em seu ser, no seu inconsciente. Porque você tem que voltar lá no seu passado para você entender a sua história e entender o que está te prendendo aí, porque as suas coisas não dão certo, porque as pessoas vão embora, porque o dinheiro vai embora, porque a sua vida está triste e vazia. E então, isso tudo é resultado dessa crença de negação, rejeição e abandono. Infelizmente, muitos lares brasileiros, né, as crianças têm essa triste, né, realidade. Convive em ambientes que as pessoas não dão carinho, não dão amor, não protege, não ensina, não é? O que é certo. Não estão ali para entender o seu lado criança. E assim, a pessoa, né, a criança, ela cresce com medo do adulto, com medo de apanhar, com medo de ser xingada, com medo de não fazer as coisas direito, com medo de dar errado. E assim vai ficando uma pessoa adulta desequilibrada. Então, se você passou por alguns motivos desses, né? Pais ausentes, pais tóxicos, pais, né? Que morreram muito cedo, pessoas que te maltratavam dentro de casa, te batia, que você tinha medo. Então, você faz uma autoanálise aí hoje como uma pessoa adulta, uma pessoa que quer mudar esse quadro da vida, que quer parar de ter medo das coisas, que quer confiar nas outras pessoas e que quer se libertar dessa crença para viver uma vida melhor. E para isso, precioso e preciosa, você tem que voltar lá no seu passado e perdoar o seu pai e sua mãe, a cura do pai e mãe, porque tudo começa lá. Você querendo ou não, você saiu de lá, é a fonte de onde que você saiu. Então, você tem que perdoar. Se a sua mãe era alcoólatra ou seu pai, narcisista, te batia, te abandonou, tudo bem. Perdoa isso. Perdoar não quer dizer você ir lá, perdoar e passar a amar incondicionalmente no mesmo momento eles. Porque dependendo da situação que você viveu, foi difícil e é difícil sim esse auto-perdão. É difícil você estar presente, mas pelo menos perdoe. Pelo menos mostre que você resignificou e que hoje você não será como eles. Você vai ser uma pessoa melhor e é você que tem que cortar esse laço, porque isso é crença limitante que a gente leva de família em família, né? Então, se os seus pais te maltrataram, se os seus pais eram grosseiros, se os seus pais foram mal com você, não te ouvia, não te mimava, não contava historinha, ou seu pai fugiu de casa, foi embora e você nunca mais viu, você tem que saber que eles só repetiam um padrão, uma dor, uma falta que já vinha com eles. E eles, provavelmente, eles só tinham aquilo para te oferecer. Porque a pessoa só oferece para o outro o que ele tem. Se seus pais, né, te espancavam, era grosseiro, era mal, não sabia te dar uma palavra de amor, certamente, se você for pesquisar com seus avós, com seus tataravós, você pode ver que é uma crença de família, que todos vêm nesse padrão, até o alcoolismo. Muitas vezes,
o pai bebia porque o pai dele bebia, batia na mãe e a história vai repetindo. Então essas crenças é muito séria. Ela é muito séria e nós temos que olhar com muito amor e carinho para se curar. Porque você não precisa carregar a crença dos seus antepassados com você de maneira alguma. Você tem que se libertar, resignificar essa crença para você viver melhor, viver em paz, viver sem trauma, viver sem medo e saber que você é merecedor de uma vida feliz, abundante, amorosa e rica. E só isso é você que vai fazer por você. Você tem que mudar essa crença, você tem que pensar sobre a sua família, sobre os seus pais como era no passado, como te trataram. Ok, que doía muito, você pode chorar, pode refletir, mas pode perdoá-los. Até se eles já não existem mais, perdoe o sentimento, porque o espírito sempre vai receber essa conexão. Então, se seu pai e sua mãe só pôde te dar aquilo no momento, era o que eles tinham. Muitas pessoas antigas, eles não tinham carinho, eles não sabiam dizer eu te amo, eles não sabiam abraçar, não sabiam comprar um presente, não sabiam fazer um pratinho, né, decorado com muito amor e carinho, porque a vida deles também foi muito sofrida. Muitas vezes eles não tinham nada. E aquilo que eles davam para você era tudo que eles tinham. E claro que aqui ninguém está justificando agressões, ninguém está justificando narcisismo, ninguém está justificando abandono. Não é isso. Mas o que eu estou deixando claro é que para a gente continuar essa vida aqui, para a gente viver bem, a gente tem que ter harmonia, tem que ter paz e tem que ter amor incondicional. Se a gente não recebeu quando a gente era criança, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá no passado, nessa regressão que eu falo, que é você lembrar dos fatos, você perdoar aquelas pessoas que te machucaram. Isso pode ser, aqui nós estamos dizendo, eu estou dizendo pai e mãe, mas pode dizer a pessoa que te criou, seus tios, seus avós, não é? A madrasta, o padrasto, quem seja. Você tem que ir lá perdoar eles para se livrar daquilo. E para você, a partir de agora, você continuar a sua vida com uma nova crença. A sua crença que você vai estabelecer agora. E isso é muito importante para a sua vida. Porque enquanto você estiver remoendo, está carregando essa crença, essa dor do abandono e da rejeição, dos problemas do passado, você vai estar refletindo isso para a sua vida. Você vai estar num relacionamento, você não vai confiar naquela pessoa, você vai ter medo dela ir embora, você vai ter o sentimento que não vai dar certo, você vai rejeitar ela até o ponto dela ir embora de verdade, porque todo mundo quer amor e carinho, e você, emanando essa frequência de dor, de sofrimento, de trauma do passado, de uma criança abandonada, você vai acabar atraindo sofrimento para a sua vida. Então é hora de você se libertar disso, precioso e preciosa. Você entra no seu quarto, faz uma oração, faz uma regressão ao passado, vai lá onde você sofreu aqueles momentos, onde você se sentiu sozinho, rejeitado, e você faz as pazes com aquelas pessoas e consigo mesmo. Porque agora você é uma pessoa adulta, agora você é uma pessoa que entende os fatos, você muda seus pensamentos, você muda seus atos e as suas ações e você constrói uma vida melhor através da mudança de crença, né? Você pode colocar na sua vida a crença de merecedor. Você merece ser feliz, você merece ter amor, você merece ter dinheiro e você vai vibrar nessa energia positiva, focando, né, no universo, focando na tela quântica, tudo que você quer de verdade, para que a sua geração de agora para frente não venha sofrer, não venha ter pessoas tóxicas, não venha ter abandono, não venha ter dor, não venha ter sofrimento como você teve. Nós podemos muito bem cortar uma história, né? Uma crença de família a partir da hora que você acorda, a partir da hora que você toma, né, noção da gravidade que é isso. Nós não devemos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, o sofrimento que vem lá dos nossos avós. Se chegou até nós, ok. Se chegou até você, essa dor, esse sofrimento, então é você que é a pessoa que é responsável a partir de hoje para resignificar essa crença, trocando a crença do abandono, da rejeição, pela crença do merecimento. Você merece ser feliz. E é isso que eu estou fazendo aqui no canal, ajudando você a entender as crenças limitantes, mudar seus pensamentos para você criar uma nova realidade para você. Eu sei que muitas crianças, né, muitas pessoas, né, sofrem muito quando é criança. E
Inconsequentemente, com a vida adulta, eles carregam esse peso. Mas a gente está aqui para mudar esse quadro, para você ser feliz. Se você foi machucado pelo seu pai e pela sua mãe e eles estão vivos, estão próximos a você, você vai na casa deles, dá um abraço, passa amor para eles de uma forma que você nunca fez, porque talvez seu pai é frio, é grosseiro, é rude, mas você nunca chegou nele e disse eu te amo, abraçou, fez ali um cafezinho para ele, chamou ele para dar uma voltinha, para comprar alguma coisa no supermercado, conversou com ele coisas bonitas, né? Para ele adoçar um pouco o coração enquanto está vivendo aqui. É você que tem essa responsabilidade a partir de hoje, de mudar esse quadro. Porque as pessoas, eles só dão o que eles têm. Se seu pai só tinha aquilo para te dar no passado, infelizmente, que foi difícil, né? Você apanhou, você ficou de castigo, você não ganhava presente, você não tinha festa, você era castigado, não é? Você era uma pessoa que tinha muita responsabilidade para sua idade, mas é o que o seu pai entendia e que achava que era legal naquela época. Então, não era porque ele estava maltratando, porque queria muitas vezes. Às vezes era a forma dele expressar. E talvez isso, certamente, 80%, já vinha nas costas dele. Talvez ele sofreu muito mais do que você. Imagina, esse sofrimento que você está carregando aí, com a sua geração, se seu pai sofreu 2, 3 vezes mais do que isso. Analise a história da sua família, do seu pai, da sua mãe no passado, como foi a criação pelos seus avós, para você chegar até você. Então você perdoe eles, se você não está presente, você liga para eles. Fala uma coisa bonita, não espera só o aniversário, o dia dos pais, o dia das mães. Faça todo dia, conversa, aproveita enquanto ele está vivo. E se você tem pais que te abandonou, que você nunca mais viu a cara, agradeça pela vida. Faça uma oração, perdoe esse ato, que essa pessoa talvez nem está viva mais aqui e já passou isso. O passado deve ser deixado lá. As coisas ruins, principalmente. Você tem que resignificar as crenças. Crença de abandono e de rejeição machuca muito. Você não precisa carregar isso com você. Porque as pessoas são boas. Existem muitas pessoas boas. Muitas pessoas que vai te abraçar, vai te amar e vai te auxiliar. A partir da hora que você se torna isso também. Então é isso. Resignificar a crença de rejeição e de abandono. A cura do pai e da mãe, o auto-perdão ou das pessoas que te criaram, que você conviveu, não é? Aqui trazendo trauma de infância, você vai mudar isso por merecimento, por amor incondicional a partir de hoje. E você vai ver aquelas pessoas como pessoas sofridas, como pessoas que não tiveram isso. Você vai perdoar e vai livrar elas e você deste peso, porque a sua geração de agora para frente merece viver bem, feliz, tranquila e com paz interior. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você deixe aí nos comentários. É um prazer responder vocês. Que todos, né, tenham paz, que todos, né, tenham autoconhecimento para poder resignificar suas crenças e mudar a sua vida, mudando os seus pensamentos de uma forma consciente para co-criar uma vida melhor. Amanhã eu volto com outro tema. Eu te agradeço muito e muito obrigado por você estar aqui no canal.